1 Coríntios 9, 24 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como algum deles, porque está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos mais uma vez nessa noite a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos assentados diante do Senhor para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que só Tu tens as palavras de vida eterna e te pedimos que o Senhor nos dê estas palavras nesta noite, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use a Tua palavra para nos edificar, para nos encorajar, para nos exortar, que possamos ser todos nós que pertencemos a Ti, trabalhados e tocados, como nós cantamos nessa noite, por Ti mesmo, Senhor, porque dependemos do Teu toque, Senhor, do toque do Teu Espírito Santo, para falarmos e também para ouvirmos. Dependemos de tudo do Senhor. Tu mesmo que inspirastes a Tua palavra, Tu mesmo, Senhor, é quem pode nos dar a revelação da Tua palavra e nos impactar com ela, e nos ganhar com ela, e nos tornar obedientes a Ti mesmo, Senhor. Nós Te pedimos nesta noite, Te suplicamos a Tua misericórdia nesse tempo que vamos ter ouvindo a Tua palavra, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Paulo aos Coríntios, como nós sabemos, é uma igreja muito problemática, uma igreja que tem vários problemas. E a carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta escrita para corrigir problemas. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, ele está focado numa coisa só: correção de problemas. Para você ter uma ideia, no capítulo 1, a distorção que eles tinham era em relação à vocação. Paulo começou pela vocação. Partilhamos com os irmãos várias ministrações sobre a nossa vocação em Cristo. E aqueles irmãos tinham uma deficiência a respeito da compreensão da vocação. E Paulo diz no capítulo 1 que eles tinham sido chamados em Cristo, chamados para serem santos, e ele vai explicar o que é esse chamado para ser santo. No versículo 9 ele diz que é um chamado para a comunhão do seu Filho Jesus, um chamado para participar do seu Filho Jesus. E depois ele termina o capítulo dizendo: irmãos, reparai na vossa vocação ou no vosso chamamento. Depois, o segundo problema que ele vai lidar era o grande problema daquela igreja, era o problema de divisão. E ele já começa no capítulo 1. Os irmãos podem ver no versículo 10, se você quiser abrir lá no capítulo 1, versículo 10, ele já entra no problema, vamos dizer assim, principal daquela igreja, era a divisão. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. E aí ele diz assim: antes sejais inteiramente, essa palavra inteiramente no grego é perfeitamente, antes sejais perfeitamente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí é no capítulo 2 que ele vai dar a solução para o problema da divisão. Capítulo 2 ele vai falar do Evangelho, que é Cristo e este crucificado. O caminho para uma igreja viver essa realidade de perfeitamente unidos, uma mesma disposição mental, o mesmo parecer, é o caminho da cruz. E aí no capítulo 3 ele vai tratar sobre a igreja. Ele vai corrigir a deficiência daqueles irmãos a respeito da igreja. E ele vai dizer aí no versículo 9 do capítulo 3, que a igreja é um edifício, um grande edifício. Ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus sois vós. E ele diz que nesse edifício Deus é o edificador, Cristo é o fundamento, e o material para se edificar as coisas é o próprio Senhor Jesus. No versículo 12 ele vai dizer isso, quando ele diz assim: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é Cristo. E aí ele diz assim: é ouro, prata e pedras preciosas, referindo-se ao nosso Senhor, né? Aí ele diz assim: madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha é aquilo que não deveria ser usado, que é tudo que é do homem, jeito do homem, pensamento do homem, cabeça do homem, a fala do homem, tudo que é do homem, né? Madeira, feno e palha. E aí ele diz assim: porque um dia manifesta se tornará a obra de cada um. E lá no versículo 16 ele diz que, de novo, nós somos um edifício, e se alguém danifica esse edifício, óbvio, com o que edifica, né? Ele está dizendo assim: Deus o destruirá. A palavra destruirá no grego é Deus o punirá. Deus sempre pune aqueles que colocam a mão na sua casa. Depois, no capítulo 4, ele vai dizer assim, que nós somos mordomos. Se nós somos um edifício, uma casa, tem trabalhadores, então nós somos mordomos. E ele diz assim, que o que Deus requer dos mordomos é que sejam fiéis. Todos nós somos mordomos, nós que nascemos de novo na casa do Senhor. E para se edificar nessa casa, tem que se pegar o material que o dono da casa coloca na despensa. Porque o mordomo é exatamente isso. O mordomo é o que cuida da despensa. Ele pega o que está na despensa, prepara a comida e leva para o pessoal comer. Paulo está dizendo exatamente isso. Nós somos mordomos e nós temos que dar aos nossos conservos, uns aos outros,
com aquilo que o dono da casa coloca na sua despensa. Não tente inventar, não tente criar nada, porque tem que ser com o alimento que ele dá. Depois, no capítulo 5, 6, ele vai tratar sobre imoralidade. E a forma que ele vai tratar nesses capítulos é aí a partir do versículo 19, basicamente, quando ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que não somos de nós mesmos? Versículo 20: porque fostes comprado por preço. Qual é o preço? Sangue de Jesus derramado na cruz. Aí ele entra no capítulo 7, agora o problema é família. Os irmãos tinham muito problema com família. Você vê que tinha problema de compreensão do chamado, problema de divisão, problema de contenda, problema de briga, série de coisas, problema em relação a trabalho, a edificação na igreja, um monte de problema. Problema de imoralidade de todo tipo, problemas com dinheiro, de levar irmão para a justiça, uma série de problemas eles tinham lá. Aqui no capítulo 7 a família. E a maneira que Paulo vai tratar a questão da família está a partir do versículo 29, onde ele dá uma chave aqui para que os irmãos possam viver a vida familiar e a relação com o mundo de uma maneira adequada. Ele diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como que se não chorassem, os que se alegram como que se não se alegrassem, e os que compram como que se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como que se dele não utilizassem, porque a aparência desse mundo passa. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida familiar, nossa vida e na nossa relação com esse mundo, ele está dizendo: cuidado, para que nada ocupe o lugar do Senhor. Cuidado, para que nada venha ocupar o lugar do Senhor e fazer com que você se distraia e viva a sua vida distraído. Porque ele diz assim: a aparência deste mundo passa. O que ele está dizendo com isso? Simples. Ele está dizendo, irmão, que o que você vê ali fora não existe. É uma ilusão, é um engano. Esse mundo criado por Satanás é uma ilusão, irmão. É um engano, é uma aparência, ele não existe. Ele já está julgado na cruz do Calvário. É só uma questão de tempo. Não se iluda com esse mundo, não se iluda com as riquezas desse mundo, não se iluda com as coisas desse mundo. E isso é uma tática do diabo, não para pegar o pessoal do mundo, porque o pessoal do mundo já está no mundo. Isso é para pegar os cristãos. Então é uma pura ilusão. Tudo que tem aí fora é exatamente uma pura ilusão. E tudo que nós temos, tudo já está debaixo de condenação, julgado pelo Senhor. Já foi julgado pelo Senhor. É uma questão de tempo, Uma questão de tempo. O fogo virá sobre todas estas coisas. Então é como se ele dissesse assim: cuidado, não chore por aquilo que você não deva chorar. Não se preocupe com aquilo que você não deva se preocupar. Não se agarre às coisas que o Senhor te dá nesse mundo, porque você é um mordomo. Você tem que cuidar, administrar. Não se tome posse das coisas, porque nada é seu. Nada. Tudo que chegar na tua mão é do Senhor e Ele te dá para que você administre. Lembrando que a aparência desse mundo passa. É uma questão de tempo. E se na época dele já estava perto, que ele fala que está perto, imagine na nossa. Então está bem mais perto. E aí, a partir do capítulo 8, 9 e 10, ele vai trabalhar sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, ele trabalha sobre princípios espirituais da liberdade cristã. No capítulo 9, ele coloca o seu exemplo positivo. É como se ele dissesse mais ou menos assim: sobre esse assunto de ser livre em Cristo, olhem para mim, veja como eu vivo. Capítulo 9, ele vai dizer isso. E no capítulo 10, ele vai nos dar o exemplo negativo da liberdade cristã, de um povo que não soube viver a sua liberdade em Cristo Jesus. E parece que o motivo é bem claro, porque esse povo foi tirado do Egito, teve uma grande libertação, mas não percebeu
não ficou claro para eles por que eles tinham sido libertos. Eles tinham sido libertos para o Senhor e para servir o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, se você ler essa carta com mais cuidado, ele vai dizer exatamente isso, irmãos. Ele vai dizer que o Senhor nos libertou com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Ele nos comprou não para que nós desfrutemos a nossa vida do nosso jeito. Ele nos comprou para que nós pertençamos a Ele, vivamos para Ele, possamos ser realmente escravos dEle, que a nossa vida seja centrada nele, porque Ele nos comprou para Ele. O segredo da liberdade cristã é saber do que foi liberto e para que foi liberto. Esses irmãos aqui não tinham essa clareza, por isso viviam do jeito que viviam. Eles não sabiam, espiritualmente falando, a razão da libertação deles. Eles podiam ter um conhecimento intelectual, mas não espiritual. E eu vou mostrar para os irmãos que esse era o problema deles, né? Eles tinham muito conhecimento intelectual, mas pouca realidade espiritual. Então a vida deles era uma vida totalmente bagunçada. Eles eram escravos deles mesmos e de uma série de coisas. E o Senhor tinha libertado eles para que eles vivessem como livres no Senhor, escravos do Senhor, mas livres, né? Como diz aquele cântico antigo, faz-me um escravo seu e livre serei, não é? Um lindo cântico antigo. Veja que o Senhor tinha dado toda a provisão para eles. Volte lá no capítulo 1, você vai ver que está toda a provisão do Senhor para que eles vivessem a liberdade cristã. Vivessem de uma maneira diferente, não de maneira carnal. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecido nele. Há uma abundância de provisão em Cristo, ele está dizendo. Aí ele diz, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Irmãos, nós também fomos enriquecidos no Senhor. Temos toda a provisão no Senhor, ou não? Paulo diz que em Efésios que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Temos toda a provisão para vivermos de uma forma diferenciada. Esses irmãos tinham toda a provisão, tinham sido libertos, tirados da escravidão, colocados em Cristo, toda a riqueza estava em Cristo. Tinham que andar no Espírito e viver essa liberdade crescente no Senhor. Mas não. Eles viviam na carnalidade, segundo o velho homem, e aí aparecia toda uma série de problemas. Porque assim, quando nós andamos na carne, vai aparecer uma série de problemas. Pode não querer, irmão. Pode tentar segurar. Pode fazer a força que for. Não tem jeito. Está na carne. Andando segundo o velho homem, vai aparecer contenda, divisão, briga, ciúmes, imoralidades, problema com dinheiro. Vai aparecer problema de toda sorte, porque isso é a carne mesmo. A carne é isso aí mesmo, não é? E esses irmãos, além de tudo isso, eles ainda se achavam espirituais. Esse era o problema deles. Eles achavam que eles sabiam de muita coisa. Onde está isso? Capítulo 4. Paulo vai mostrar isso no capítulo 4. Paulo vai fazer um jogo de ideias aqui com eles, mostrando para eles que, na verdade, vai fazer um trocadilhos aqui, mostrando até de uma maneira irônica, né, a realidade deles. Olha só o jeito que o apóstolo Paulo coloca a situação deles, irmãos. Ele diz assim, versículo 8, 4:8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Olha só. Olha como ele coloca a questão. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Tomara, mas não era o caso deles, né? Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como que se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como
homens. Agora olha o 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, o quê? Sábios. Era assim que eles se achavam. Nós fracos, vós fortes. Era assim que eles se achavam. Vós nobres, nós desprezíveis. Você vê como é que eles se achavam? Eles se achavam extremamente cultos, extremamente sábios. Por isso, irmão, que essa carta de 1 aos Coríntios é chamada de a carta do não sabeis. Paulo faz aqui ele usa uma expressão como que dizendo assim, mas vocês não sabem? Mas não é vocês que sabem? Não é vocês que dizem saber? Não é? Ele faz o tempo todo essas colocações. Você quer ver? Abra lá no capítulo 3. Obrigado, Bola. Abra lá no capítulo 3, você vai ver isso. 3:16. Vou mostrar para os irmãos. A carta do não sabeis. É esta 1 Coríntios. Porque eles se achavam. Não é? Esse é o problema. Quando o conhecimento intelectual avança e a vida fica para trás. Isso é um problema sério. Olha, 3:16, ele diz, não sabeis que sois santuários de Deus? Vamos só destacar a expressão, 5:6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis? 6:2. Ou não sabeis? 6:3. Não sabeis? 6:9. Ou não sabeis? 6:15. Ou não sabeis? 6:16. Ou não sabeis? 6:19. Acaso não sabeis? Percebe, irmão? Está dizendo o tempo todo, mas vocês não sabem? Acho que vocês estão dizendo que sabem, mas vocês não sabem? Não estão sabendo? Porque a questão não é só intelectual, a questão é sobretudo espiritual. No 7 tem a mesma ideia aqui no versículo 16. Pois, como sabes, ó mulher, não sabeis, ó mulher, agora falando com as mulheres. Depois no 8:2, mesma ideia. Se alguém julga saber, você vê que está o tempo todo, ele está trabalhando essa ideia. Depois no capítulo 10, você tem de novo a mesma ideia presente, só que uma outra, foi traduzido com uma outra palavra, mas o sentido é o mesmo no original. Quando ele diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis. É como se ele estivesse dizendo assim, ora, irmãos, vocês não sabem? Né? Porque é como disse aos irmãos, não é que o intelecto, a gente despreza o intelecto, de maneira nenhuma, irmão. Nós temos que estudar a Bíblia, temos que ler bons livros, temos que fazer o que for necessário. Se você tem acesso a línguas, grego, hebraico, se consegue lidar com esse tipo de material, vai estudar, não tem problema não. Pode estudar contexto histórico, saber por que foi escrito, para quem que foi escrito, o que ele queria, e uma série de coisas que a gente aprende quando se estuda, por exemplo, num seminário. Mas, amado irmão, a questão não é intelectual. Por quê? Porque tudo que permanece no nosso intelecto e não tem transformação, encastela a nossa alma. Vira uma fortaleza dentro da nossa cabeça. E isso vai ser um problema para nós. Isso vai impedir o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Todo conhecimento intelectual que permanece no intelecto e que não produz uma vida, que não tem uma resposta diante de Deus séria, mesmo que for uma busca diante de Deus para viver aquela realidade espiritual, isso vai trazer problemas para nós. Não que não possa ter, tem que passar pelo intelecto, mas tem que ter resposta. Por isso que o apóstolo Paulo está o tempo todo dizendo assim, que o desejo dele é que nós sejamos cheios de todo conhecimento e sabedoria e entendimento. Qual é a palavra que ele usa, irmãos? Espiritual. Por quê? Porque se fosse uma questão só de intelecto, os intelectuais no nosso meio seriam as pessoas mais maduras. E não é assim. Porque se fosse uma questão só de intelecto, os mais intelectuais, aqueles que progrediram mais aí na carreira intelectual, seriam os mais maduros. Mas não é assim.
nem aqui e nem em lugar nenhum dentro da igreja do Senhor. Não é? O irmão White Mani, num dos seus livros que eu li uma vez dele, ele disse assim, as lavadeiras da China, eram umas irmãs que lavavam a roupa, que acho que naquela época não devia ter nem tanque, né? Lavava-se nos rios. Ele disse assim, as lavadeiras da China conhecem mais de Cristo do que eu. Olha, o White Mani é um irmão muito entendido dentro da palavra de Deus. Mas por que ele disse isso? Porque ele sabia, irmão. Ele sabia que conhecimento verdadeiro, espiritualmente falando, é que toca experiência, é que nos transforma, é que nos faz mais humilde, é que nos faz mais quebrantado. Não é? Esse é um conhecimento verdadeiro. É o que nos faz ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, trabalha a minha vida, eu preciso ser trabalhado. O Senhor está usando essa pessoa, o Senhor está usando essa outra pessoa, trabalha a minha vida. Não é? Esse é um conhecimento verdadeiro. E não ficar dando coice o tempo todo, não ficar brigando o tempo todo, e vai para lá, esperneia para cá, e vira e mexe. Não é? Sabe que o trabalhar do Senhor em nossas vidas é trabalhar o nosso coração, nos fazer mais parecidos com Ele, mas luta o tempo todo, não vai aos pés do Senhor. É conhecimento intelectual. O conhecimento espiritual nos leva aos pés do Senhor, nos faz realmente adoradores. Paulo sabia disso, que esse era o problema desses irmãos. E aí eles eram carnais, eles eram escravos de um monte de coisa, porque a carne escraviza. A carne nos escraviza. Os irmãos se lembram daquele episódio no livro de Juízes, de um rei chamado Eglon, um rei moabita, que escravizou o povo de Israel durante, se eu não me engano, 18 anos. Eles foram escravos dos moabitas. E o rei Eglon, a palavra Eglon significa redondo, porque o rei Eglon era um rei gordo, muito gordo. Não é? E diz o texto lá, quando nós lemos em Juízes, capítulo 3, que todo o seu exército era feito de homens gordos. Então era um rei gordo, cheio de exércitos gordos. Olha, a Bíblia não tem nada contra a gordura física. Faz mal para a saúde, não tem nada contra isso. Mas a questão aí não é essa. Por que o Senhor mostrou esse detalhe da gordura? Porque Moabe, na Bíblia, é símbolo da carne. E o que é a carne? A carne é a alma gorda. Carne é a alma forte. Carne é a alma super desenvolvida. Carne é a alma juntada, mesclada com o pecado. Carne é esse princípio de independência contra Deus, que resiste a Deus, que vai contra Deus. Isso é carne. Mas o povo de Deus, graças ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor levantou um juiz, um libertador, chamado Eude. Eude no hebraico significa unido, união. Esse homem cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele pegou e construiu um punhal. A Bíblia diz que ele fez um punhal de 2 gumes. O que é o punhal de 2 gumes, irmãos? Hebreus capítulo 4, não é? Tão claro. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é como uma faca. Olha, está traduzido por espada, mas os irmãos dizem que pode também ser traduzido por faca. É como uma faca de 2 gumes, né, que penetra, divide alma de espírito, tem que dividir, porque não são as mesmas coisas, tem que separar o espírito de um lado, a alma do outro, para poder trabalhar essa alma que está dominada pelo pecado, não é? Porque o que é a carne, se não essa alma juntada com o pecado e que produziu a carne, não é? Então, a palavra tem que trabalhar isso, libertar a alma dessa escravidão, dessa natureza pecaminosa, do pecado. E esse homem foi lá, pegou essa faca de um punhalzinho de 2 gumes e cravou na barriga daquele rei. E a Bíblia diz que a faca entrou, que chegou a entrar o cabo dentro da barriga do homem. Você imagina? Irmão, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Irmão, todo princípio espiritual que nós lidamos no Novo Testamento está contido no Velho Testamento.
Todos os princípios espirituais estão no Novo Testamento. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Está dizendo que a palavra de Deus é o instrumento, vamos dizer assim, o instrumento mais hábil, o instrumento mais eficaz para tratar a nossa carne, para resolver esse problema que está dentro da nossa alma. É a palavra de Deus. Quando ela é acolhida e respondida com verdade, ela trabalha a nossa alma. Ela vai libertando a nossa alma do pecado e vai, ao mesmo tempo que ela vai trazendo morte para tudo aquilo que o pecado colocou dentro da nossa alma, porque a santificação está limitado aqui e agora para a alma, não é? Não é assim que nós cremos? Nós não cremos que o nosso espírito está sendo santificado, ele foi regenerado, né? O Espírito Santo habita nele plenamente, ele está ali, né? Dentro da proporção que cada um pode ter, mas ele está ali habitando naquele lugar. O corpo vai ser resolvido futuramente com o nosso Senhor voltar, como foi dito hoje pela manhã. A questão agora é a alma. E tudo o que ela tem, ela é desesperadamente corrupta, porque ela tem o pecado habitando nela. Nela está tudo isso aí. Então, quando a palavra de Deus é acolhida com seriedade na nossa vida, vai matando essa parte, vai libertando a nossa alma, e ao mesmo tempo que vai matando o pecado ali, vai trazendo a vida de Cristo, vai formando Cristo ali naquilo. E a pessoa vai sendo transformada, vai se tornando cada vez mais parecida com o Senhor. Vai desfrutando uma liberdade cristã. Porque nós podemos estabelecer todos os princípios, irmãos, sobre a liberdade cristã. Todos os princípios ali de 1 Coríntios 8. Podemos extrair todos aqueles princípios da liberdade cristã. Do que adianta se nós estamos vivendo na carne? Do que adianta falarmos de princípios espirituais se andamos na carne? Não adianta, não conseguimos praticar. Porque para praticar precisamos andar no Espírito. Andar segundo Deus. Enriquecidos nele. Permanecendo nele. Aí praticamos. Aí crescemos, aí avançamos. Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um conhecimento espiritual da sua liberdade em Cristo. Paulo viu, irmão, o valor do sangue. Paulo sabia que aquele sangue tinha libertado ele de toda condenação. Paulo tinha sua alma segura na aceitação do Senhor. Era um homem que tinha uma compreensão espiritual do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha. Ele sabia que aquele sangue foi suficiente para satisfazer a Deus e ele estava seguro, em perfeita paz com o Senhor. Mas Paulo também sabia que lá na cruz de Cristo ele tinha sido liberto do velho homem. Um fato espiritual tinha acontecido naquela cruz. Ele sabia que naquela cruz o seu velho homem tinha sido crucificado. E ele, irmão, conhecia esse fato espiritual por revelação. Ele tinha tomado posse daquela verdade como sendo dele, e a vida dele expressava isso. Ele não era um homem que andava segundo a carne, ele era um homem que andava segundo o Espírito. Por quê? Porque Paulo tinha tomado posse da sua verdade em Cristo. Foi crucificado o meu velho homem. Ele era um homem livre do velho homem. Não que o velho homem não estivesse dentro dele, estava dentro dele. Talvez o melhor irmão que explicou isso para nós foi o White Mani. Eu acho que nessa área, dentro do que eu já li na minha carreira cristã, eu acho que ninguém escreveu sobre esse assunto com tanta clareza. Ele bebeu de muita gente, a gente sabe disso, como o irmão White Mani. O irmão White Mani tem uma ilustração tão simples para descrever isso. Ele diz assim, que o velho homem dentro de nós é uma bateria que Deus tirou o cabo. Acho tão maravilhoso isso, a ilustração dele, porque ajuda tanto a gente, não ajuda? E ele diz assim, é você que escolhe ligar o cabo. É você que vai escolher se você vai querer viver segundo o velho homem, a vida escravizada, essa vida que esses irmãos de Coríntios viviam, ou se nós vamos viver segundo o novo homem criado em Cristo Jesus. Paulo sabia disso. E Paulo sabia, irmão, que dependia muito, sim, do seu caminhar. Por isso que ele falava o tempo todo assim, levando sempre o morrer no meu corpo. Lembra? Que ele fala aí em 2 Coríntios. Você quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios 4. Aqui já fala da caminhada dele, do andar dele.
Como é que ele andava? 2 Coríntios 4. Vamos só destacar esse texto aqui. 2 Coríntios 4. Versículo... Deixa eu achar aqui, irmãos. Versículo 10. 2 Coríntios 4, 10. Ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa era a vida desse homem. Um homem que levava no seu corpo as marcas da cruz de Cristo. Um homem que levava a sério o Evangelho. Ah, irmão, como nós precisamos aprender com esse Paulo. Realmente, ele pode dizer: olha para mim, veja como eu vivo. Eu sou um exemplo de um homem livre. Não é? Por quê? Porque ele carregava a cruz. Sabe, irmão, ele deve ter ouvido do Senhor aquelas doces palavras, quando o Senhor disse para ele. Deve ter falado para ele também: Paulo, se alguém quer vir após mim. Porque ele disse que ele recebeu do Senhor. Não é? Ele não recebeu de homem nenhum. Ele não foi lá em Jerusalém, sentou aos pés dos apóstolos: eu vim para aprender. Não, ele só foi lá para confirmar. Ele foi lá e disse assim: está certo o que eu estou pregando? É isso mesmo? Porque eu não quero correr em vão. E os irmãos: é isso mesmo, Paulo, pode pregar. Mas ele recebeu do Senhor. Ele deve ter ouvido aquela palavra do Senhor que diz assim para ele: se alguém quer vir após mim. Há uma diferença, irmão, quando o Senhor disse assim: vinde a mim. É uma diferença. Vinde a mim é uma coisa. Agora, quando ele diz assim: se alguém quer vir após mim, é outra coisa. Vinde a mim é um convite do Senhor para a salvação. O Senhor chama: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Salvação. Agora, quando ele diz assim: se alguém quer vir após mim, é uma outra etapa. É um chamado para andar com Ele. É um chamado para segui-lo. É um chamado para ser um seguidor do Cordeiro. Para onde o Cordeiro vai? Para onde o Cordeiro vai, irmão? O Cordeiro vai para a cruz. E Paulo sabia disso. Paulo era esse homem que todos os dias, eu acho que ele levantava e ele pensava: mais um dia, tomando a minha cruz. Levando morrer. Não escolhendo mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, tomando posse, considerando a palavra de Deus como sendo verdadeira no que ela diz. Para mim, ela é verdade, ela é um fato. Eu tomo posse disso, é a minha realidade. Quero viver com o Senhor. Era assim que esse homem vivia, com uma sentença de morte sobre si. Esse homem, é esse homem que termina o capítulo 9 e está dizendo assim: irmãos, nós estamos numa corrida. Porque, amados irmãos, ele está falando de algo tremendo aqui, que eu acho que você pare para prestar atenção um pouquinho. Ele está falando desse viver que ele está tendo com o Senhor, desse viver que ele anda com o Senhor, porque ele tem um desejo no seu coração. Qual é o desejo dele? Qual é o maior desejo do apóstolo Paulo? A gente vê aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9. Por que ele tomava a sua cruz dia a dia? Por que ele levava tão a sério o Senhor? Qual era o foco do apóstolo Paulo? Olha lá no capítulo 9, volta lá, irmão. Vamos destacar essa palavrinha com os irmãos. 1 Coríntios 9, a última palavrinha do versículo 9, capítulo 9. Olha o que ele diz. Qual que era o medo dele, irmão? Ele tinha um medo de ser desqualificado. Irmão, você tem esse temor no seu coração de ser desqualificado? Desqualificado para quê? Desqualificado para quê? Ele está falando aqui. O texto está falando de coroa. Está falando de uma coroa. O texto está falando de um prêmio. Não é? O texto está falando de uma meta. Você tem meta, irmão? Eu trabalhei em algumas empresas quando eu era jovem. E eu trabalhei com um homem. Vou omitir o nome dele, aprendi muito com esse homem. Durante 5 anos eu trabalhei, 4 anos e meio eu trabalhei do lado desse homem. Ele era um administrador de empresa. Nossa mesa era uma do lado da outra. Aprendi muito com ele. Mas ele era um homem extremamente impaciente, ele não tinha paciência. Se errava, era cada bronca que... Eu lembro que tinha vezes que eu ia embora assim, acabado, porque ele acabava com a gente.
E teve um dia que ele, eu estava muito triste, porque a gente tomava muita bronca dele. E ele teve um dia que ele falou assim: Ricardo, o dia que eu não chamar mais a sua atenção, você fica preocupado, porque daí eu não preciso de você. Então, era um cara assim que eu aprendi muito com ele, um senhor. Mas tem uma coisa que ele falava sempre para mim, assim: nós temos que ter meta. Temos que ter meta. Nessa empresa, eu sou o gerente dessa empresa e nós temos metas para cumprir. E nós vamos cumprir as nossas metas. Alguns irmãos sabem que é isso que trabalha no banco, né? Meta. Irmão, nós temos uma meta. Graças a Deus por isso. Você sabe qual é a tua meta? Qual é a nossa meta? Como nós vamos correr se nós não sabemos qual é a nossa meta? Porque a analogia aqui é de um atleta. Um atleta, para correr, ele tem que ter uma meta, ele tem que ter um objetivo, tá certo? Porque ele tem aquela meta, aquele objetivo. Então, Paulo diz assim no versículo 25, por causa dessa meta dele, do atleta, desse corredor, porque é um corredor, ele em tudo se domina. Ou seja, ele não pode fazer tudo que ele quer, ele não pode comer tudo que ele quer, ele não pode beber o que ele quer, ele não pode dormir a hora que ele quer. Ele é um atleta. Ele tem que ter limitações, ele tem que ter restrições. Não dá para fazer o que todo mundo faz. Ele é um corredor, porque se ele viver do jeito que todo mundo faz, no outro dia, ou no dia que ele for correr, não há aptidão física para correr. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa para nós. Está dizendo assim: nós temos uma meta, nós que somos do Senhor. A nossa meta não é ficar rico. Não que não possa ficar. O Senhor dá. Essa não é a questão. Mas a nossa meta não é ter isso, ou aquilo outro. Nós temos um monte de metas. Qual é a meta agora? E nunca acaba metas, não é? Sempre tem metas. Temos as metas para cumprir dentro da empresa, como eu tive. Quando eu trabalhei nessa empresa, eu tinha que cumprir a meta. Os irmãos têm as metas dentro das empresas. Mas essa não é a nossa meta. Qual é a nossa meta? Nós temos uma meta. Por causa dessa meta, a gente não pode fazer o que quer. Irmão, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não faço. Ou você não é assim? Não é? Eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu não posso. Eu tenho uma meta. Eu não posso falar tudo que eu quero. Tem coisas que eu gostaria de falar, mas eu não posso. Tenho aprendido isso. Eu tenho uma meta. Eu não posso comprar tudo que eu quero. Eu tenho uma meta. Eu não posso. Você também é assim. Se você tem uma meta, você tem metas. Qual é a sua meta? Qual é a nossa meta? A nossa meta é ser como Cristo, ganhar mais de Cristo, porque nós queremos mais do Senhor. Irmão, a Bíblia fala de 5 coroas, você sabia disso? As 5 coroas, depois você vai pesquisar, tarefa de casa, pesquisa aí, 5 coroas no Novo Testamento, 5. Por que 5 coroas? Irmão, Christian Shen, ele diz assim, que 5 na Bíblia é um número que, quando se refere a Deus, é graça. Quando se refere ao homem, é responsabilidade. E ele diz assim, ele fala mais ou menos assim, tudo é graça, ninguém duvida disso, que seja graça. Mas, ele diz assim, sem responsabilidade, ninguém vai ganhar nada do Senhor. Você crê nisso, irmão? Que tem que ter fidelidade, tem que ter resposta ao Senhor, tem que ter obediência ao Senhor, tem que ter responsabilidade. Amados irmãos, nós somos responsáveis no que diz respeito ao nosso campo de trabalho. Os irmãos aí têm que ser responsáveis, né? No trabalho, tem que levantar cedo para ir trabalhar, não é? Não importa se está chovendo ou não, esses dias chuvosos, tem que levantar, alguns levantam 6, outros mais cedo, tem que fazer. São responsáveis, mas irmãos, nós somos responsáveis no que diz respeito às questões espirituais. Nós temos a mesma responsabilidade no que diz respeito a essas questões. Paulo diz assim, corra, olha irmão o jeito que ele fala, corra de tal maneira que, vamos destacar essa frase aqui, irmão, para nós, corra de tal maneira que o alcanceis. Quando ele fala, corra de tal maneira que o alcanceis, o que ele está dizendo para nós aqui? Que é possível não alcançar. É possível não alcançar aqui e é possível não alcançar lá. Porque, irmão, há algo para depois. Há
há algo para depois. Há algo para depois. Não é só para aqui, não. Tem algo para depois. O que tem para depois compete ao Senhor, mas tem algo. Tem um tribunal que nós vamos comparecer diante do Senhor. Tem algo para depois. Não dá para viver só pensando aqui. Tem algo, irmão. Tem. Nós temos que ter isso em mente. Porque nós podemos, como diz Paulo, correr em vão. O que é correr em vão? Correr em vão é correr e chegar no fim e não receber. E não ganhar. É possível correr em vão. Paulo diz que ele tinha esse temor de correr em vão. Ele fala isso várias vezes nas Escrituras. E teve uma vez que ele falou para os Gálatas assim: vocês corriam bem. Agora não corre mais. Paulo diz isso para os Gálatas. Vocês estavam correndo bem, mas alguma coisa aconteceu. E tem lá algo que ele diz que aconteceu. Agora não está correndo mais. Não está correndo bem. Porque é possível não estar correndo bem. Por isso ele fala assim: eu luto, não desferindo golpes no ar. O que ele está dizendo com isso? Não desferindo golpes no ar. Ele está dizendo assim: eu não perco tempo. Você já viu, irmão? Pensa num lutador de MMA. Eu não gosto dessas lutas, mas pensa num lutador de MMA lutando, ou de boxe, lutando a luta. O lutador está aqui, ele dando golpe aqui. Faz sentido, né? Você pensa um cara brigando com aqueles lutadores lá de MMA, aqueles rapazes são, né, um minuto de bobeira, toma uma, eles acham um espaço, colocam uma pesada, um soco, cai na hora. Paulo está dizendo, eu não fico dando socos no ar. O que ele está dizendo com isso? Eu não estou distraído. Eu estou focado. Eu sei onde tem que bater. Está entendendo, irmão? Eu sei onde tem que bater. Eu estou numa luta. Nós estamos numa luta. Essa carreira é uma luta. Eu não estou perdendo tempo, não estou distraído com nada. É como se ele levantasse todo dia pela manhã e dissesse assim: Paulo, você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um foco, você tem um propósito, Paulo. Não se perca com as coisas menores. Entendeu, irmão? Como se ele dissesse isso para ele o tempo todo. Porque você vai perder, você vai ser desqualificado. O que é ser desqualificado? Né? O que é ser desqualificado? Quando ele diz assim, eu esmurro o meu corpo. O que ele está falando do corpo? Irmão, o corpo é só um instrumento. O corpo é só um servo. Esse corpo aqui é só um servo. O corpo é desesperadamente desejoso de obedecer a alguém. O nosso corpo. Ele está para obedecer. Nosso corpo não é patrão. Ele é servo. Ele tem que obedecer. Ele foi criado para obedecer. Ou ele obedece a alma, ou ele obedece o espírito. Ele tem que obedecer. Um corpo que obedece à alma, por exemplo, um corpo que obedece à alma, a pessoa está cansada, né? Todos nós ficamos cansados, né? Cansado, e aí fica extremamente irritado, né? Um corpo que está obedecendo à alma. Às vezes, por exemplo, domingo à noite, domingo de manhã, está cansado para vir para a reunião, não é? Quem é que manda? É a alma ou o espírito? Se é a alma, dependendo de como ela estiver transformada, né? Se ela não estiver ganhando do Senhor, pronto. O corpo vai obedecer à alma. A alma nunca, dependendo dela, ela nunca ela deseja reunião. Ela quer ficar em casa, no conforto dela. Não é? E o corpo muito mais, não é? Debaixo da cama, ou debaixo do edredom, ali na cama, né? O corpo quer ficar ali. Né? Quer ficar ali, quentinho, nesse friozinho às vezes. Quer ficar até mais tarde assistindo televisão. O corpo quer isso. Não é assim, irmão? Mas Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Quando ele diz eu esmurro o meu corpo, não quer dizer que ele fica se batendo. Tem pessoas que têm algumas dificuldades emocionais e se esmurram, se bate. Existem pessoas que fazem isso, que dão soco em si. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, o meu corpo obedece o Espírito. Ele faz o que meu Senhor deseja. Irmão, esse é um homem preocupado
em não ser desqualificado. Desqualificado para quê? Para o trabalhar de Deus aqui, mas também para algo que o Senhor tem depois. Porque nós vamos passar pelo tribunal do nosso Senhor. E podemos sim perder algo. Podemos. Eu queria, para encerrar com os irmãos, que os irmãos abrissem comigo Apocalipse capítulo 3. Eu queria só destacar um versículo para a gente encerrar. Apocalipse 3. Versículo 11. Três, 11. Capítulo 3, versículo 11. Irmão, ó o que diz aqui. Venho sem demora. Está falando da volta do Senhor. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é possível perder a coroa aqui, porque não vive uma vida reinante com o Senhor, como também é possível perder algo lá, não receber mais dele. Entenda como você entende aí a questão da coroa, do reinado, do Senhor, do galardão, da herança. Não dá para entrar em tudo isso, porque isso é algo muito profundo, né? Nós não queremos avançar nisso, porque é algo profundo. Mas, amados irmãos, tem algo para cá e tem algo para lá. Podemos ser desqualificados aqui, no que diz respeito ao trabalho de Deus em nós, e podemos ser desqualificados naquele dia, quando todos nós vamos chegar diante do tribunal do nosso Senhor. Cuide, amado irmão. Cuide. Como você está vivendo? Não é? Como você tem andado? Coloque isso diante do Senhor. Você é do Senhor? Se você é do Senhor, você está numa carreira cristã. Não é? John Bunyan, num dos seus livros, no seu livro que ele escreveu sobre a sua autobiografia, ele disse que quando ele ainda não era cristão, ele disse que o Senhor corria atrás dele. Diz que ele corria do Senhor, o Senhor corria atrás dele. E diz que o Senhor ia falando alguns versículos para ele. Ele vai citando alguns versículos lá no livro, que eu não me lembro agora qual é. Mas diz que ele corria do Senhor e o Senhor corria atrás dele. Até que o dia que o Senhor conseguiu dar uma rasteira nele e pegar ele. Ele disse, agora você é meu. Aí ele disse assim, agora que o Senhor me pegou, inverteu. Eu falei assim, agora o Senhor corre e eu corro atrás dele. É bem isso, né? Quando nós estávamos perdidos, o Senhor corria atrás de nós. A gente corria para lá, para cá, ele ia atrás de nós. Aí nos alcançou. Você é meu. Agora inverteu, irmão. Agora ele está na frente. Nós somos os seguidores do Cordeiro. Corra, irmão. Viva como um atleta. Você tem uma meta, viu? Uma meta sublime. A meta das metas é a tua. Leve a sério a tua carreira cristã. Porque tem que ter responsabilidade. Do contrário, irmão, vai ser desqualificado. Aqui e lá. Mas que glorioso será para nós, se chegarmos no final da nossa vida, com aquela experiência do apóstolo Paulo. Você lembra que ele diz, 2 Timóteo, capítulo 3 ou 4? Ele diz assim, combati o bom combate, luta, completei a carreira, guardei a fé. Agora eu aguardo a coroa da justiça que o Senhor vai me dar naquele dia. Que lindo, irmão. Quem dera que nós possamos chegar no final com esse coração, com essa certeza. O Senhor me dará a coroa da justiça, porque eu vivi a vida com Ele, com responsabilidade. Eu não brinquei com a graça. Não brinca com a graça, irmão. Não brinca com a graça. Porque a graça custou caro para o nosso Senhor. Seja responsável com o seu Senhor. Em tudo que Ele te falar, vai a Ele. Fala, Senhor, a graça. Em tudo fui enriquecido. No Senhor eu posso responder a Ti, porque eu estou suprido com a Tua graça. Ah, irmão, essa é uma vida que o Senhor deseja tanto ver em nós. Amém?
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a correr a carreira cristã, a carreira que nos está proposta. Ah, Senhor, te pedimos, te suplicamos, que o Senhor nos dê a graça de não correr em vão. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de correr realmente focado na meta. Oh, Senhor, como nós poderíamos correr sem uma meta, e o Senhor nos deu uma meta, o Senhor é a nossa meta. Como diz o livro aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus. Oh, Senhor, nos dê esse coração fixado no Senhor. Nos dê esse coração confiante no Senhor, de que tudo o que precisávamos, o Senhor nos deu, para que corrêssemos bem. Queremos correr, Senhor. Não queremos ficar aí à margem do caminho, não, Senhor. Não queremos. Se há algum irmão, Senhor, que está vivendo assim, à margem do caminho, traga, Senhor, de volta. Traga para Ti. Traga para o Senhor. E que possa voltar, Senhor, correr bem, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Senhor. Há muito ainda para nós corrermos, e nós sabemos que há muito. E nós queremos, Senhor, responder a Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos, amado Senhor. Te suplicamos, em Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, irmãos.